Olá, eu sou a Dana Farias e hoje eu estou recebendo a técnica em enfermagem, estudante de psicologia e organizadora da Marcha do Orgulho Crespo aqui em Porto Alegre, Débora Otunolá. Então não sai daí porque hoje o programa promete. Olá, Débora, seja muito bem-vindo ao programa Arte Suburbana Entrevista. É um prazer te receber aqui hoje. Olá, Jordana. Olá, galera que estiver assistindo. Queria agradecer desde já, esse convite e essa lembrança. Ai, como é que eu não vou lembrar de ti, né, guria? Não tem como. Olha só. Olha só, para quem não sabe, a Débora é uma das organizadoras da Marcha do Orgulho Crespo aqui no Rio Grande do Sul. E ela vai falar um pouquinho sobre como veio para cá, né? Como surgiu essa ideia de trazer a Marcha do Orgulho Crespo para cá. Fala um pouquinho para a galera. Então, a Marcha do Orgulho Crespo é um movimento, hoje a gente chama de movimento nacional, que ele é apartidário e independente, que surge com o objetivo de refletir sobre a valorização da estética negra em vários espaços, né? Surge lá em São Paulo, então, com o Blog das Cabeludas e com as meninas da Hot Paint, e ganha uma proporção inesperada por elas, que no Brasil inteiro outros estados quiseram, digamos que, pegar essa referência, né? Adotar a ideia. A primeira marcha, exatamente, e a primeira marcha, ela aconteceu, então, no mês de julho, em alusão ao 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, né, e Dia de Teresa de Benguela. Uhum. E nos demais estados ela passou a ocorrer em novembro, justamente para que houvesse o fortalecimento e uma ampla divulgação, né, dos demais estados, para chamar atenção para essa desvalorização dessa imagem, dessa estética, né. E é legal a gente pensar assim, na época, 2015, 2016, também era um período bem importante dos processos de transição capilar, assim, um boom das transições capilares, né? Então, por muito tempo ficou aquela ideia de que, bom, é só cabelo. E aí a gente, aqui no Rio Grande do Sul, a gente trabalhou muito a hashtag, né, dizendo que não é só cabelo, é identidade. Sim. E aí, é diferente também a gente pensar São Paulo e a gente pensar Rio Grande do Sul. Então, hoje, a gente é um dos únicos estados, junto com Santa Catarina, que continua muito fervenho, assim, nesse debate estético, que não é somente estético, ou não é puramente estético, né? A nossa estética que também passa por um grau de aceitação, tanto nosso, pessoas, né, e mulheres, crianças negras, mas também de uma reconstrução social que nos enxerguem de uma forma como a gente realmente é, e belos, e bonitos, e bonitas como somos. Eu acredito que, assim como comigo, a maioria das pretas tenha tido experiência de racismo, tenha entendido o que é racismo lá na idade escolar. Porque eu, pelo menos, eu não conversava sobre racismo, não conversava sobre diferenças de cor, sobre preconceito racial na minha casa quando eu era pequena. Eu não recordo, pelo menos, da minha mãe ou do meu pai me prepararem para esse momento, né? Qual que foi a primeira experiência que tu teve, assim, que tu te lembra, que tu recorda, de tu, foi a primeira experiência com racismo que eu tive, foi a primeira vez que me chamaram de cabelo duro ou cabelo ruim, porque isso sempre pega muito mais nas meninas, né? Os meninos, eles cortam o cabelo baixinho, não sentem tanto, mas as meninas sentem muito mais essa questão. Qual foi a primeira? Legal essa reflexão, porque, de fato, assim, eu não consigo me lembrar, porque eu me lembro de pouquíssimas coisas da minha idade escolar, do início da idade escolar, né? Que é o primeiro momento de socialização da criança negra.
E isso é uma coisa que eu reflito muito, porque, bom, hoje eu tenho uma filha de 5 anos, que já me trouxe essa demanda, então eu fico pensando, provavelmente eu tive e passei por experiências semelhantes das quais o meu mecanismo de defesa, né, fez com que eu esquecesse ou estar ali guardadinho em algum cantinho lá da minha cabeça. E também trabalho com crianças hoje justamente para a gente poder fortalecer a sua autoimagem, né, e a sua identidade, fortalecimento da sua identidade. Mas quando eu olho para trás hoje e consigo compreender o quanto a discriminação racial nos atravessa, o que me vem sempre em mente é muito a minha adolescência, né? E aí eu vou entender que as rejeições que eu passei na adolescência se davam devido a uma estética e pautadas também pela cor da pele. Então, assim, o que eu me lembro e o que me gravou, talvez marcou mais, foi a adolescência. E não é porque eu não passei na infância, provavelmente eu tenha passado, mas aí ainda está lá numa parte que eu ainda não acessei. E quando eu olho para trás e aí percebo, né, o quanto eu não era convidada para os bailinhos, né, o quanto as minhas amigas me chamavam para os seus grupinhos, mas apenas quando eram para um trabalho que sabiam que eu fazia melhor, no sentido, né, que eu era melhor aluna, porque é aquele lance, né? A gente, enquanto negro, a gente não tinha essa discussão também na minha casa, mas eu sempre ouvi que eu tinha que me esforçar mais para tirar notas boas. Não era para eu ser melhor, mas era para tirar notas boas, porque, né, conhecimento ninguém nos tira. E aí, quando eu vou me dando conta do que todas essas frases, esses símbolos vão fazendo e vão dizendo da sociedade, é que aí hoje eu olho, putz, isso aqui que eu passei, isso era uma discriminação. Puxa, isso aqui, ninguém falou do meu cabelo especificamente, mas aí também, porque na adolescência eu já estava numa outra fase, eu sempre escutei rap, então eu já andava mais com os meninos, eu não usava o meu cabelo solto, eu usava o meu cabelo preso, com boné, então eu desloquei para um outro sentido, talvez até como um mecanismo de defesa também, no sentido de que, bom, ninguém vai poder me falar, porque se alguém me falar, eu já sou a diferentona mesmo, então eu vou saber aceitar de boa. Mas quando eu entendi, e aí sim, muito mais velha, né, lá meus 18, 19, 20, que tudo isso se dava a um processo racial, bom, e agora, o que eu faço com isso? Mas a questão de poder refletir, estudar e me embasar melhor quanto a isso, também é interessante porque chega junto um pouco antes do meu processo com a maternidade. E aí a maternidade reforça isso no sentido, bom, agora eu sou mãe. E aquele senso de responsabilidade que eu já tinha, de pensar que não é só para mim, que também diz de muitos, e qual será o meu retorno para o coletivo. Bom, agora, além do coletivo, eu também tenho uma filha, eu tenho uma sequência, e eu preciso dar o exemplo e fazer desse movimento a partir dela, para ela também. E aí é quando eu começo realmente a estudar mais sobre isso, a unir a teoria com a prática, né? Porque às vezes a gente conhece a teoria, mas não conhece a prática. E no nosso caso, enquanto pessoas negras, às vezes a gente tem o conhecimento prático no sentido de que a gente já vivenciou, do que a gente sente, ou que a gente sentiu, ou que a gente ainda sentirá. Mas a gente não liga ele com conhecimento teórico, às vezes para um debate, ou para uma reflexão nos meios em que a gente circula, e o quanto isso também é importante para a gente, e até como um mecanismo de autoconhecimento mesmo, né? Então, eu me fiz disso, desse momento de um processo, onde eu já passava ali pela gestação também, nesse processo do tornar-se negra, que a Neuza Santos Souza também tanto diz, né? Que é se reconhecer bom, agora que eu sei que eu sou, quais são as experiências que me atravessam e de que forma eu posso levar isso para uma outra instância de um outro modo. E aí, junto a isso, né, é quando também eu começo essa movimentação maior, que eu digo maior porque é a que tem o boom com a Marcha do Orgulho Crespo. Sim. Eu acredito que através da Marcha do Orgulho Crespo, muita gente tenha se identificado também, né? De repente, até as meninas que estavam passando por transição
ou que estavam precisando de um encorajamento, né, para assumir o seu cabelo natural, acho que muita gente começou a se assumir depois de ver como as meninas tinham aquela autoestima mais elevada e se aceitavam da maneira que são, né? Então, eu acho muito importante essa questão da representatividade, né? A gente está sempre buscando alguém que represente a nossa imagem, né? Tanto na mídia quanto na sociedade de uma maneira em geral, né? Então, acredito que a Marcha do Orgulho Crespo tenha reforçado muito isso, né? Esses tempos eu estava conversando com uma amiga minha que ela vai reconhecer, se ela assistir esse vídeo, ela vai reconhecer, vai saber que é dela que eu estou falando. Ela faz um curso de estética e nesse curso de estética, ela é cabeleireira, ela era a única aluna negra da sala. E quando uma professora comentou sobre a Marcha do Orgulho Crespo, a professora branca, do cabelo liso, e questionou, né, essa questão do orgulho crespo. Ai, que babaquice isso aí de orgulho crespo. Agora a mulher preta não pode alisar o cabelo? Ai, agora eu não posso ter orgulho do meu cabelo liso. Aí, tipo, tu fica assim, pô, mas aí a pessoa não se deu o trabalho de tentar entender o lado da outra pessoa, né? Entender o outro, por que que a gente precisa ter o resgate desse orgulho crespo. Qual é o papel do orgulho crespo para as mulheres pretas, para as mulheres que têm o cabelo crespo ou até mesmo cacheado e que muitas vezes recorrem a um alisamento químico por falta de autoestima. É uma questão de autoestima da mulher, não é uma questão de, não pode cabelo liso, porque é só o cabelo crespo que é bonito. Não, é uma questão de autoestima, né? Questão de resgate da autoestima, né? E ela, como a única mulher preta, ela ficou meio assim, ai, e agora, o que eu vou falar? Tipo, ela ficou quieta por não saber como. Esse é um ponto bem interessante, né, Jo? Porque, assim, a gente não pode confundir as coisas. É óbvio que a gente tem uma liberdade de escolher, falando do cabelo, né? O cabelo que a gente bem entender. Isso é fato. A questão que a gente precisa pensar é, bom, o que o cabelo representa? E aí, por isso, né, um dos slogans, que não é só cabelo, é pensar em identidade, porque muitas das nossas mulheres, da minha geração, da geração anterior, desconhecem até o seu próprio fio de cabelo. E se eu pensar, por exemplo, por mim, eu nunca alisei o meu cabelo, mas sempre modifiquei o fio, né? Então eu fazia permanente afro. O que é o permanente afro? É deixar o cabelo crespo, tá? Mas por quê? Quando a gente para pensando, por quê? Por que muitas vezes o presente de uma menina de 15 anos, uma menina negra, era poder alisar o seu cabelo? Fazer uma Por que lá... Exato, por que lá na infância muitas meninas querem ter os seus cabelos balançando, né? Que é o que eu já escutei da minha filha de 5 anos. Mãe, por que o meu cabelo não é igual da fulaninha que vai até as costas? Quando a gente para e pensa sobre isso, a gente vai se dar conta, bom, a gente tem uma estética diferente, mas que a gente não se reconhece e nem se aceita dentro dessa estética. Poder resgatar esse valor estético alinhado com uma ética, e que a gente fala isso no projeto com as crianças que eu trabalho, por exemplo, é de poder pensar que existe uma ética. Uma coisa é eu ir lá, com os meus 20 e poucos anos, modificar o meu fio de cabelo, porque eu acho mais bonito o cabelo liso. Outra coisa é eu passar uma fase da minha infância, toda a minha adolescência, chegar na idade adulta ou na idade madura e nem conhecer o fio do meu cabelo, de tanto processo químico que eu fiz. E o que é um processo químico para uma criança, um adolescente, em que a gente queima o nosso couro cabeludo? Então, é poder apenas, a gente diz, a gente só muda as marcas, né? Aquela marca do ferro quente lá do processo de escravização só passou a ser a marca no couro cabeludo do meu cabelo para eu ter um cabelo melhor aceito, entre aspas, melhor, né? Socialmente. Então, é isso que a gente precisa se dar conta de poder pensar o que está por trás dessa estética. Porque quando a gente está falando dessa estética, a gente também está pensando em estereótipos, né? Então, o estigma que carrega o cabelo crespo, ou o cabelo duro, ou o cabelo feio, ou o cabelo bombril. Ou hoje, há 3 anos, eu decidi cultivar o meu Rastafari, né? Então, assim,
Eu passei por todo um processo, tipo uma transição capilar, para eu primeiro conhecer o que é o movimento Rastafari. Para depois bom, é isso que eu quero mesmo, então eu vou fazer o processo todo de forma natural. Então eu fiz o meu cabelo, eu cuido e eu cultivo, né? Para poder também pensar que essa transição, quando a gente se dá conta e quando a gente reconhece, é um processo que vem de dentro para fora. E assim como a transição capilar para o cabelo crespo, né, para o seu cabelo natural. E aí, o que isso tudo quer dizer? Bom, eu me aceito como eu sou, né? Que está alinhado com eu não estou nem aí porque a sociedade agora vai pensar de mim, porque eu sou assim. Né? Porque o meu cabelo é de rainha, né? Hoje a minha filha fala. Mas até então, quantos processos, quantas violências ou quantos pensamentos não passou pela cabeça dela para pensar assim, poxa, por que eu não sou que nem a fulaninha? Porque já basta a pele que é escura e que é suja. Já basta o cabelo. Ah, mas será que tu lava o cabelo? Quantas vezes eu já ouvi? Ai, mas tu lava o cabelo? Sim, lavo. Todo mundo lava o seu cabelo normal, né? Então a gente também precisa desmistificar certos cuidados e também há um tempo atrás, hoje a gente vai no mercado porque descobriram que a gente consome, né? Então a gente vai lá nas prateleiras e vê tubos e tubos de creme do 4A ao 4C, D, E, F, G, porque, né, vários tipos de cabelo. Então, agora, mas até então, que a gente tinha de produtos também, né? Eram os produtos naturais. Então, assim, eu tinha minha avó e a minha bisavó, que era a base do óleo de mocotó, feito em casa. Coisas que hoje até as grandes nomes, receitas, dicas, tudo que as nossas avós, bisavós já faziam, né? E que parece uma grande novidade. Mas não, são saberes, e são coisas que são muito ligadas à nossa tradição, à nossa cultura, e que a gente também, com o tempo, nessa ideia de se enquadrar dentro de um padrão, que é estético num geral, né? Porque o padrão é branco, é magro, é loiro e é masculino também, né? E é hétero. A gente tenta também fazer parte desse meio, né? E aí não se dá conta do quanto nos distancia da nossa essência, da nossa própria identidade. Então, reformular isso também não é algo assim, né, tão fácil. E não é à toa que muitas meninas que passam pela transição vão se dando conta de outras coisas, né? Poxa, eu não tinha me ligado nisso. Poxa, eu não tinha me ligado que eu posso ser mais bonita com o meu cabelo natural, né? E aí de comparar essa foto com o cabelo liso, essa foto, poxa, por que eu usava o meu cabelo liso? Nem sei. Ah, mas é que todo mundo usava. Ah, mas, né? E esse todo mundo já vai falando da nossa sociedade também. Sim. Então, de poder pensar nisso, e não só isso, eu penso muito nas crianças, né? Porque aí é quem nos olha. Então, como é que tenho amigas minhas que dizem assim, poxa, eu alisava o meu cabelo, aí a minha filha quis alisar o cabelo, eu disse, não, tu tem que usar o teu cabelo porque tu é linda tamanho, mas tu alisa o teu cabelo. Então, quanto a gente é o espelho, né? Uhum. E aí, para os nossos meninos que também, né, tu bem citou, por que os nossos meninos têm que andar com o seu cabelo raspado, seu cabelo curtinho, né? E os nossos homens também, né? E hoje a gente vê tantos homens também com cabelo black, e o quanto é bonito, né? As crianças, os meninos. E essa diversidade é o que nos compõe e que nos torna também mais possíveis de chegar numa sociedade em que a gente possa se reconhecer. Sim. E como é importante o papel da mídia, né? Nessa questão, né? Porque, por exemplo, a minha infância, que eu acredito que a gente tenha quase a mesma idade, a gente cresceu, nós éramos crianças, a referência que a gente tinha de apresentadoras de TV era Xuxa, era Angélica, era Eliana, eram as paquitas todas loiras com aquele cabelão, que a gente colocava aquele pano na cabeça, aquela toalha na cabeça. Toalha, aquela toalha. Como é importante nós termos, né, referências na mídia de mulheres como nós, né? Coisa que na nossa época a gente não teve. E que, felizmente, agora, os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossas netas vão ter muito mais do que nós tivemos na nossa época, né? Era bem complicado construir uma autoestima, né? Por essa época, né? Exato, e aí como é que a gente fica sem essa autoestima, né?
ou com um déficit nessa autoestima, vai impactar em todas as outras áreas das nossas vidas. E é um processo do qual a gente demora um tempo também para se dar conta que isso é uma autoestima fragilizada e que vai passando muitas vezes de geração em geração até a gente, não, mas peraí, eu posso ser quem eu realmente sou. E quando a gente vira essa chave também, o quanto muda, né, essas outras esferas que não está ligada apenas ao sentido belo e estético, né? Então, essa parte, quando a gente observa, é muito legal. Isso vai impactar lá na entrevista de trabalho que essa menina for fazer e de não pensar assim, não, eu não preciso, né? Se eles não me querem com o meu cabelo assim ou com o meu cabelo natural, o problema é deles, né? E a gente não baixa mais a cabeça para isso. É legal também trazer, Jordana, que em São Paulo se conseguiu estabelecer uma lei, né? Tem o Dia do Orgulho Crespo, que é a Alessi Brandão, como deputada estadual, conseguiu estabelecer lá, onde no 25 de julho, todos, e aí a ideia é justamente levar esse debate para muito mais para as escolas, para também fugir do novembro, único exclusivamente, mas que se coloque isso nas pautas, né, nas pautas escolares, nas pautas culturais, porque lá é muito mais, né, efervescente a cultura. Não que aqui não seja, muitas coisas até saem daqui, mas o reconhecimento é lá. Mas de poder pensar que existe essa importância de realmente a gente discutir, assim como a gente discute racismo, discutir também as nossas outras instâncias, né? Quando a gente discute o papel da mulher negra na sociedade, quando a gente discute o genocídio da juventude, mas também a gente precisa, e a gente discute isso através de outros nomes, quando a gente fala em representatividade, e aí quando a gente tem uma Maju com um black, e isso nos potencializa, porque para além de ser uma mulher negra, ela é uma mulher negra com cabelo natural. Então, isso vai também dando outras ferramentas para potencializar as nossas crianças e aquelas que vão vindo, né? A gente estava falando sobre a importância, né, do papel da mídia, da representatividade, principalmente para as crianças, né? Voltando um pouquinho, que tu comentou sobre a educação da tua filha, qual a dica que tu daria, de repente, para as mães, para auxiliarem as crianças quando estão entrando na idade escolar, ou conversarem com elas em casa, né? Prepararem elas para o mundo real, né? Para elas saberem bem o que vai acontecer, o que elas vão ter que enfrentar no dia a dia delas. Então, legal também essa pergunta. Eu, desde pequena, antes, assim, da Deremi começar a falar, eu já a colocava dentro dessa estética. Isso é um fator importante. Então, sempre, desde bebê, eu já usava turbantes. E quando ela começou a compreender melhor isso, eu já colocava para ela o quanto a gente é negro. Então, tá, mas o que é ser negro para uma criança que ainda nem entende sobre isso? Então, eu li história. Eu me vali e me valho muito das histórias infantis, onde o protagonismo sejam de crianças negras, e a gente tem muita coisa na literatura que é muito bacana, e às vezes a escola apresenta alguns materiais que são aqueles mais básicos e clichê, mas quando a gente vai ler o livro, dá aquele incômodo. Então, acompanhar também as atividades escolares e os livros, a literatura, se nos livros aparecem crianças ou personagens ou negros, negras, porque isso é uma coisa que eu comecei a levar para a escola, né? Então, as atividades que vinham e a forma como aquela atividade está colocada ali. Teve uma vez que veio da escolinha uma atividade onde a mão pintada de branco era mão limpa e a mão pintada de marrom, uma tinta guache, era mão suja. Como é que a Exatamente. propõe uma atividade dessa, gente? Eu olhei, olhei, sabe assim, não, tá, tô sonhando, vou folhear de novo. Aí não dá para deixar passar isso, né? Mas porque eu tô atenta ali. Aí eu fui para a escola. Quando eu fui para a escola, eles ficaram, nossa, não! Aí eu disse assim,
Sabe por que que muitas crianças negras, quando ficam um pouquinho maior, querem tomar mais de vários banhos ao dia? Sabe por quê? Que já tem reportagens, vocês podem buscar aí no Google, de crianças que tomam banho de clorofina. Ou as crianças que não querem tomar café porque acham que vão ficar mais pretas. Essas coisas que parecem piadas ou histórias engraçadas, elas realmente existem. E é porque numa atividade dessa, onde elas têm 3 anos, elas estão aprendendo que a mão marrom, que é a que mais se aproxima da cor da pele delas, é a cor suja. Tem outras formas de a gente dizer e pensar em atividades sobre higiene e que não precisam pautar uma cor. Porque nesse Sim, mesmo tempo você está dizendo que o branco é o é o limpo. limpo. E essa, lembram, sabe a história do negro sujo? Ela surge um pouco disso aqui. Eu falei para eles, né? Então eles pediram 25 mil desculpas, mas é que a gente sabe que, de fato, o racismo, ele compõe a estrutura de uma tal forma que se a gente não está vigilante o tempo todo, ele em alguma hora a gente escorrega nele. Aliás, e todas as horas a gente escorrega, né? Sim, Então, se não tem eu lá como uma mãe negra nessa escola para levar para a diretoria ou para os pedagogos, vai continuar reproduzindo. Se naquela turma fossem apenas crianças brancas, ok. E talvez essas outras crianças brancas nem se nem se dariam darão conta. conta quando estiverem falando que o fulaninho é sujo ou a fulaninha é suja. E nem eles vão se dar conta que é por causa daquela atividade que eles fizeram, né? Então, a dica que eu diria assim como os desenhos. Não tem uma criança que não vá, principalmente as meninas, né? A idade das princesas. Eu, ó, tu pode ver, mas depois a gente vai ver um Kirikou. Depois a gente vai ver um outro tipo de desenho em que também resgate esses outros valores, né? Tem os desenhos mexicanos que são lindos, que retratam essa coisa com a natureza. Então, a importância de também envolver a criança onde tragam esses protagonismos e, óbvio, conviver com crianças negras, né? Isso também é importante. Mas, às vezes, a gente não tem no meio ou próximo, e isso dificulta um pouco, né? Às vezes, hoje a gente vive de um outro modo, onde as crianças também ficam mais tempo em casa do que convivendo com as crianças na rua, por exemplo. Mas, então, se valer disso, os livros, dos 20 livros que tem ali, 18 são de protagonismo com crianças negras ou são de histórias negras, para também já ir se ligando um pouquinho. E hoje, é legal porque hoje ela mesma já percebe. Então, quando deu essa questão do George Floyd, ela mesma trouxe: mãe, um policial matou. E aí ela falou: e o homem era negro e o policial era branco? Aí a gente então conversa sobre isso. Pois é, né? A gente precisa estar ligado. Porque é isso, infelizmente, é isso que a gente também precisa ensinar para as nossas crianças, né? E felizmente que a gente hoje tem possibilidades de conversar com eles sobre isso para torná-los eles mais potentes e mais preparados para o enfrentamento, né? Porque a gente sabe que é isso. A sociedade está o tempo todo nos lembrando de quem somos e nos colocando num lugar. A questão é como que a gente vai para esse lugar e se a gente vai ir, né? Sim. Eu vi uma foto, foi o ano passado, da tua menina com uma roupa de lanceira negra. Sim. Eu achei lindo, cara. Eu falei, nossa, isso que a gente precisa, porque as crianças elas vão para a escola, elas ouvem falar Revolução Farroupilha, elas não têm noção de que o negro também estava inserido naquele contexto, claro, de uma maneira totalmente diferente do que as pessoas Uhum. estavam ali, entendeu? Mas elas não têm representatividade nenhuma dentro daquele meio ali, né? E Uhum. eu achei o máximo, assim, quando eu vi a foto dela com a roupinha de lanceira negra, assim, eu achei, que maravilha, que baita sacanagem. Então, isso a gente trocou uma ideia num grupo de mães pretas que eu faço parte, onde vem o 20 de setembro e aí aquele tradicional, né, Dia do Gaúcho. O que a gente faz? De fato,
a gente é gaúcho, né? Gaúchas. Não tem como. E não tem como negar. E isso, e aí a questão é como que a gente transforma isso pra gente, né? Então, Tem Pretos no Sul é muito bacana, porque parece que realmente a gente inexiste aqui. Sim. E aí, há pouco tempo, eu tinha entrevistado lá no programa Orgulho Crespo o patrão de um piquete, e foi muito legal ter conversado com ele, porque ele traz justamente as referências e alguns contrapontos desmistificando a própria cultura gaúcha. Né? Então, ele explicou lá sobre o uso da bombacha, que a gente acha que é do gaúcho, aqui do Rio Grandense, que não é. Não é. Enfim, várias coisas. É. É a Aí, apropriação pegando cultural, essa é a verdadeira apropriação. Exatamente. E aí, conversando nesse grupo de mães, as gurias assim, o que a gente pode fazer? Vamos mandar as nossas crianças de lanceiros negros. Porque força a escola, a instituição, a também. Tá, ninguém fala dos lanceiros negros. Agora, uma criança tá vindo, vamos ter que saber quem são esses lanceiros negros, para falar com essas crianças negras e não negras. E também foge dessa ideia do vestido de prenda, daquela coisa tradicional, né? E aí a minha dificuldade foi que assim, ela não quis uma roupa de lanceira negra, porque seria aquele ela queria uma prenda, né? como as outras colegas. Queria uma prenda como as outras colegas, e agora? Então tá, tu não tem vestido de prenda, o que a gente vai fazer? Então a gente vai pegar a saia, que é do batuque, que a gente é de batuque, então tu vai pegar a saia do teu orixá, que é o Xangô, que é vermelho, e vamos fazer assim, assim, assado. Pode ser? Adorei, mãe, é isso aí mesmo. E aí expliquei para ela quem eram os lanceiros e tal, e ela foi com esse argumento também para a escolinha. Né? Então, é justamente a gente quebrar esses lugares com aquela tradição, daquele mesmo formato, sempre daquele mesmo jeito. Então, é isso que a gente precisa fazer mesmo. E tá atento. Então, qualquer data que vem, tá. O que a gente... Não, mas a gente vai... é o dia da boneca. Que boneca tu vai levar? A negra, né? Porque a negra é a mais parecida contigo. Sim, vou levar a negra. Então, é sempre esse movimento contínuo para esse enfrentamento diário. Coisa que na nossa época não tinha, né? A questão da boneca. Eu cresci sem ter uma boneca negra. Eu nunca tive uma boneca negra. Nunca, até hoje. Até hoje. Eu nunca tive. Eu também. Negra. E hoje em dia estão tendo mais acesso, né? Esse tipo de brinquedo, coisas que a gente não tinha referência sequer nos brinquedos, né? Da nossa cor. E aí é tudo, né, Jo? Aí a gente pensa nos brinquedos, a gente pensa na Xuxa, a gente pensa, né? Tudo, nada nos representa ali, né? Então, hoje, e eu percebo o quanto essas crianças, desde pequenininhas, elas já vão se autoafirmando de uma outra forma, diferente da nossa, uma porque a gente já instiga eles a isso, e outra porque eles têm todos os lugares que eles olham, a gente faz um movimento para que eles se enxerguem também, né? Sim. E aí isso contribui para o enfrentamento deles. Uhum. Preparando... A gente está preparando eles para o futuro, né? Até tem uma frase que exatamente. eu já ouvi. Como é que era a frase? Vou ter que lembrar. Ensine seus filhos a não serem racistas, porque a gente está ensinando os nossos a se defender. Coisa que a gente não sabia antes, né? Agora esses nossos vão ser mais preparados para a vida, né? Com certeza. De fato. Débora, eu gostaria de agradecer muito a tua participação aqui no programa. É muito assunto para conversar. Eu espero te ver em outros momentos também. A gente está sempre fazendo, né, uns eventos aqui, outro ali, convidando a Débora para conversar um pouquinho junto com a gente. Como a gente está em função da pandemia, né? Então, a gente está os bate-papos assim online para não perder o contato com todo mundo e continuar informando todo o público que já curtia o Arte Suburbana ao vivo, né, nos eventos. Então, fiquem preparados que toda semana a gente vai estar aí, certo? Cada semana com um assunto bem legal, bem bacana para a gente conversar. Muito obrigada pela presença da Débora. Muito obrigada pela presença de todos vocês que estão assistindo a gente aí.